Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula assíncrona do curso Mundo através dos mapas. Bom, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos dos mapas, quais são eles e se de fato todos os mapas precisam desses elementos. A ideia aqui é que você consiga refletir sobre o papel de cada um deles e pensar, a partir desse momento, quando você tiver contato com algum mapa, qual é a utilidade daquele elemento para que seja comunicada a mensagem daquele mapa. Afinal, nós vimos que o mapa, ele faz parte da linguagem cartográfica e, por isso, o objetivo é sempre passar uma mensagem e representar a realidade, ainda que o mapa não seja a própria realidade. Bom, mas para começar um pouquinho a nossa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês, então, alguns desses elementos. O primeiro elemento que nós temos é o título, e eu selecionei aqui para vocês um mapa muito comum do IBGE que você provavelmente já deve ter visto. O título do mapa, o IBGE preferiu não incluir, Mapa Político do Brasil e o ano, porque já é um mapa muito comum. Mas dependendo dos mapas, o título deve trazer uma informação um pouco mais completa. Não a ponto de ser 2 ou 3 linhas de título, porque assim seria pouco efetivo, mas o intuito do título do mapa é sempre trazer, então, a informação básica que o leitor irá encontrar nesse mapa. No caso, o mapa político do Brasil. E, dependendo do mapa, por exemplo, se for um mapa histórico ou um mapa muito específico de alguma área, ou ainda até um mapa que traga alguma informação econômica de índices, por exemplo, esse mapa ele deve incluir ainda o período a que ele está se referindo. Essa é uma informação muito importante. Imagina alguém que visse o mapa em uma versão anterior a 1988 e que não tivesse o estado do Tocantins. Essa pessoa deveria ser avisada, então, de qual período seria esse mapa. Além disso, nós temos a legenda. A legenda traz uma série de símbolos, e o que cada um deles significa. Todos esses símbolos, eles estão contidos no mapa. É para que o leitor tenha, então, as informações de referência para que possa elaborar a leitura. Além da legenda, nós temos em alguns mapas as coordenadas geográficas, que elas são imprescindíveis quando se trata da localização X e Y. Temos ainda a orientação, que na maior parte dos mapas no Brasil, ela é indicada a partir do norte, e o norte está sempre posicionado para cima, na maior parte das vezes. Isso já é um costume, mas ao mesmo tempo é um problema, porque condiciona o nosso olhar a sempre perceber os lugares da mesma forma. Então, dependendo de onde eu estivesse, para quem eu estivesse falando, caso eu invertesse esse norte, algumas pessoas teriam até dificuldade de localizar o próprio estado. Nós temos ainda a escala, que é a relação de proporção entre a realidade e o que está sendo representado no mapa. Temos também a fonte é importantíssima, porque a fonte diz muito de onde é que veio os dados que serviram para esse mapa. E em tempos de fake news, sobretudo, é muito importante atentar-se à fonte. Além disso, as fontes utilizadas por uma empresa ou por uma comunidade indígena podem ser diferentes ao se tratar da representação do mesmo local. E isso pode fazer com que nós tenhamos visões diferentes do mundo, simplesmente porque as fontes foram diferentes e os dados também podem ser diferentes. Além disso, é muito importante se atentar a outras informações, por exemplo, mapas que utilizaram dados secundários podem trazer informações também diferentes de dados que foram levantados em loco, ou seja, no campo. Bom, destaquei ainda aqui o sistema de projeção, que nada mais é um método utilizado para representar uma superfície curva, como a superfície terrestre, em um plano, que é o mapa. E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E por fim, eu incluí ainda aqui o conjunto de simbologias, que está ligado às escolhas, das cores, das formas e de uma série de outras questões que são trazidas no mapa e que vão representar alguns objetos existentes no espaço geográfico e que nos levam a pensar sobre determinados fenômenos. Então, o mapa, ele é uma representação terrestre no plano. É muito importante destacar isso, porque apesar de parecer óbvio, não é tão óbvio assim. O formato da superfície terrestre é parecido com esse aqui, que é o formato do geoide.
Esse é o modelo feito pela NASA, que ele diminui um pouco as altimetrias, né, representadas na Terra na realidade. Então, esse é um modelo um pouco mais próximo que nós temos. Perceba que ele é completamente irregular e seria impossível representar o geóide num mapa plano. Por isso, cientistas desenvolveram o elipsoide, que é um modelo baseado no geóide a partir de cálculos matemáticos. Olha só a diferença. A diferença é que, com base nos cálculos matemáticos, toda a deformação ela foi uniformizada. E é com base nesse modelo do elipsoide que nós temos o mapa. Além do elipsoide, que é um modelo matemático da superfície terrestre, nós temos um modelo didático que, se você for professor de geografia, estudante de geografia, enfim, você algum dia já utilizou, que é o globo, né? O globo terrestre, ele é utilizado para fins didáticos, mas matematicamente, né, ele não representa a Terra com mais proximidade como o elipsoide. E do elipsoide, ou seja, desse modelo matemático, é que nós utilizamos como referência para fazer o mapa. Bom, então quando eu faço um mapa num software, seja lá qual for, eu utilizo como referência o elipsoide. E aí ele vai transformar essa superfície esférica em uma superfície plana. E é muito importante dizer que quando isso acontece, sempre são geradas distorções e deformações. Aqui eu trouxe uma animação, que é uma animação do IBGE, que vai mostrar um pouco dessa diferença das superfícies. Então, aqui seria uma ideia, né, de como é a superfície terrestre. O vermelhinho seria o geóide. O azul é o elipsoide. Agora nós temos o elipsoide de revolução, já com o cálculo dos paralelos e dos meridianos. E, por fim, a representação da superfície terrestre. Perceba aqui, da forma da Terra até a representação da superfície terrestre, nós temos um longo caminho. E é por isso que é importante trazer aquela citação que eu já falei na aula anterior. O mapa, ele representa a realidade, mas ele não é a realidade. E o uso das projeções, que é aquele método, né, de transformar, então, o elipsoide em um mapa, ele sempre vai causar distorções. Aqui eu trouxe as 3 projeções mais conhecidas, provavelmente você já estudou sobre elas na escola, que é a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção plana, que nada mais são do que superfícies de contato que são projetadas no plano e fazem com que seja possível a representação da superfície terrestre numa superfície 2D, né? Só com altura e largura. Bom, aqui do lado direito eu trouxe um esquema didático elaborado pelo professor Leandro Seles, inclusive é uma dica, você pode procurá-lo no Facebook ou no Instagram, e ele mostra diferentes materiais didáticos lúdicos, né, para professores que possam utilizar não só na área de cartografia, mas em outras, então vale muito a pena procurá-lo, sobretudo se você é ou pretende ser professor. O professor Seles, então, fez uma espécie de esquema, né? Então, ele desenhou aqui numa laranja o que seriam os paralelos e os meridianos. E depois ele cortou esses pedaços, né, da laranja e incluiu aqui num esquema, representando, então, próximo do equador da latitude, né, 0 graus, as partes dessa laranja que foram cortadas, né, próximo ao meio da laranja, e conforme a gente se afasta, né, para as extremidades da laranja, que seriam os polos da superfície terrestre, nós temos então uma distorção. Ao mesmo tempo, também mostra, né, qual que é essa lógica de transformar uma superfície esférica numa superfície plana. Agora eu trouxe aqui para vocês a comparação entre 2 tipos de projeções. Eu não vou falar muito sobre elas, porque afinal temos um podcast que faz parte do curso, onde eu falei um pouco mais sobre o histórico dessas projeções. Então aqui nós temos em azul, né, nesse contorno azul, nós temos a projeção de Mercator e em verde nós temos a projeção de Peters. Percebam o quanto elas são diferentes. É claro que a projeção de Mercator ela foi elaborada com fim específico, né, para navegação, então ela mantém os ângulos,
enquanto a projeção de Peters era uma crítica à projeção de Mercator, feita há centenas de anos depois, e ela traz então essa crítica em relação à distorção das áreas. Então ela mantém as áreas, mas ela deforma os ângulos. Qual é a melhor projeção a ser utilizada? É aquela que vai causar menos distorção possível de acordo com o espaço que está sendo representado. Então, isso também é muito importante de fazer parte da reflexão daquelas pessoas que fazem os mapas ou que têm contato com eles. Aqui eu só quero chamar a atenção, né, aquele clássico exemplo da América do Sul, olha como o tamanho, né, completamente diferente na projeção de Mercator e na de Peters, e a mesma coisa em relação à Groenlândia. E isso se repete com a África e com uma série de outros países. Bom, aqui eu trouxe também o exemplo da orientação, né? Então, aqui na esquerda nós temos o globo, né? Essa é uma imagem do Google Earth, com o norte invertido, e aqui com o norte como nós costumamos ver sempre, né? Para cima. Perceba que o campo de visão é completamente diferente e que isso pode, inclusive, causar uma série de dificuldades na leitura dos mapas, né, quando nós invertemos o norte, mas ao mesmo tempo o quanto é importante, né, treinarmos o nosso olhar para conseguir interpretar esses mapas, independente, né, de onde a orientação estiver posicionada. Um exemplo muito legal é esse exemplo do IBGE sobre escala. Então, aqui nós temos a cidade de Cornélio Procópio, representada com mais detalhes. Aqui eu consigo ver o arruamento, por exemplo, as principais vias. E eu tenho também Cornélio Procópio representado com menos detalhes, onde eu só consigo ver um pontinho no mapa. A escala é sobre isso, é sobre a relação de proporção entre a realidade e o que está sendo representado. Quanto mais detalhes uma escala proporciona o campo de visão, mais é possível analisar detalhadamente aquele espaço. Então, perceba a diferença, né, do campo de visão que nós temos na escala de 1 para 50 mil e a diferença que nós temos na escala de 1 para 1 milhão. Então, de 1 para 50 mil é possível observar mais detalhes de Cornélio Procópio, enquanto de 1 para 1 milhão, por exemplo, nós já temos uma visão sobre a região. E dependendo dos objetivos, é claro, do que está sendo representado, e também qual é a informação que deve ser comunicada, aí a escolha da escala também será diferente. Nós temos ainda o uso da simbologia. É importante dizer que em mapas temáticos, geralmente nós temos, né, a representação em área, em linha ou em ponto. Né? Então, em área poderia ser aquele mapa de localização, né, em diferentes municípios. Em linha, por exemplo, vias de transporte. Em pontos poderia ser localização de municípios. Bom, isso tudo, gente, é convencionado, né? Então, nós temos alguns modelos diferentes que vão nos mostrar, né, quais são os possíveis caminhos para esse tipo de representação. Nada é feito no mapa de maneira aleatória. Os modelos são muito importantes porque eles mostram a evolução da cartografia, mas ao mesmo tempo eles requerem uma série de reflexões para que nós consigamos, então, adotar ou não o modelo de forma consciente para que consigamos passar da melhor forma possível a mensagem que o mapa quer passar, no caso. Bom, então nós temos aqui no plano X e Y formas de representação em ponto, linha ou área. Então, se eu quero representar tamanho, né, quais são as variáveis que eu vou utilizar? Se eu quero representar valor, se eu quero representar granulação, se eu quero representar por cor, como é que eu uso essas cores? Então, é uma série de orientações, de regras, de convenções que vão orientar aquelas pessoas que fazem mapas temáticos. Além dessa, né, das variáveis visuais segundo Bertin, nós temos um outro modelo, né, que segue a teoria dos coremas proposto por Brunet. Bom, aqui percebam que, além da representação em ponto linear, ele inclui também a rede
Bem como não só o objetivo é representar objetos, como no caso das variáveis visuais segundo Bertin, mas é representar também relações. Então, se eu quero representar, por exemplo, uma relação de hierarquia, como é que eu faço isso em ponto, em linha, em área ou em rede? Então, ele vai trazer uma série de orientações para representar relações. Ambos modelos são importantíssimos, mas, de novo, é necessário refletir sobre eles, é necessário conhecê-los a fundo, inclusive para poder elaborar uma boa crítica. Então, se você não tem contato com esses modelos, se é a primeira vez que você está ouvindo falar ou se você já ouviu falar por alto, eu recomendo que você estude sobre na nossa bibliografia complementar da semana, tem algumas informações sobre esses modelos e você pode procurar também artigos e trabalhos que falem sobre eles. Afinal, para elaborar crítica é sempre necessário de fato conhecer sobre o que nós estamos falando. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né, de como a escolha de variáveis visuais diferentes podem causar impactos na prática. Então, nós temos aqui um mapa sobre as eleições dos Estados Unidos, mostrando, né, aquelas pessoas que votariam no Partido Republicano ou no Partido Democrata. O título é muito interessante porque se chama mais ou menos assim, né, na tradução do inglês, a Terra não vota, as pessoas votam. Então, veja a diferença, né, quando as cores elas preenchem, né, as áreas dos colégios eleitorais e quando elas são trocadas por símbolos proporcionais, ou seja, mostrando a quantidade de pessoas que estão votando naquele partido de acordo com os colégios eleitorais. A sensação que a gente tem é muito diferente. Neste mapa aqui, a sensação é que tem muito mais votos para o Partido Republicano e nesse outro dos círculos de fato, né, como aconteceu, muito mais votos para o Partido Democrata. Agora, pense no impacto que isso tudo poderia causar em eleitores indecisos. Obviamente que o impacto seria muito grande, inclusive do ponto de vista do discurso político. Veja, é o mesmo dado, mas a diferença é como ele foi representado. E para finalizar um pouco a nossa aula, eu quero indicar algumas reflexões que você pode fazer ao longo da nossa semana, que vai ser uma semana muito produtiva, e também incorporar aí ao longo do tempo, conforme você for tendo acesso aos mapas. O primeiro é que os elementos dos mapas, eles são importantíssimos, eles trazem informações relevantes para os leitores, eles têm objetivos específicos, mas cabe ao autor tentar refletir um pouco melhor se de fato todos eles precisam ser inseridos. Por exemplo, se nós elaborássemos mapas táteis, que é o assunto inclusive da nossa próxima semana, incluir todos esses elementos seria um problema, porque o mapa ficaria muito poluído e seria muito difícil de apreendê-lo a partir do tato. É muito importante pensar, então, para quem é o mapa, e se de fato todas as informações que estão ali estão mais ajudando ou atrapalhando a informação que está sendo passada a partir da representação cartográfica. Bom, o fazer cartográfico e as convenções cartográficas devem ser alvo de uma reflexão e crítica permanentes, mas para isso a gente precisa reconhecer aquilo que é considerado convencional e conhecer a fundo. Aqui no curso nós estamos tendo apenas algumas indicações, então por isso é preciso estudar e se debruçar sobre o assunto. E para que essa nossa crítica seja fundamentada e seja válida. Eu indico ainda, antes de concluir, a bibliografia que foi utilizada. Então tem um manual que eu elaborei, publicado pela UFSCar no ano passado, que se chama Orientações Introdutórias para a Elaboração dos Primeiros Mapas Temáticos no QGIS. Então, ele traz ali uma espécie de tutorial, né, para o primeiro, segundo mapa que você vai fazer, mas antes tem uma reflexão teórica, assim, geral, mas ao mesmo tempo basilar, né, para iniciar os estudos sobre cartografia temática. Temos aí a tese do professor Paulo Girardi, da Unesp, que ela é inovadora do ponto de vista da discussão teórico-metodológica para cartografia geográfica crítica. Então, ele fala um pouco mais sobre isso, mais sobre diferentes tipos de conceitos e aplica tudo isso na elaboração
do Atlas da questão agrária brasileira. Inclusive, você pode procurar o Atlas na internet, você vai encontrar um site com uma série de mapas e são interessantíssimos, mapas muito bonitos, que trazem uma série de discussões relevantes. E por último, né, eu incluí aqui o material nas noções básicas de cartografia do IBGE, de onde eu tirei alguns exemplos, e inclusive o exemplo da legenda que mostrei para vocês anteriormente. É isso, pessoal. Eu espero que essa aula tenha trazido algumas reflexões para você. Desejo que nós tenhamos uma semana cheia de aprendizados e de boas discussões. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até a próxima e tchau, tchau.